Olá, eu sou a professora Terezinha, sou psicomotricista, pedagoga, psicopedagoga, orientadora educacional e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre desenvolvimento motor e psicomotricidade segundo a teoria de Vallon. Vallon apresenta uma teoria chamada Teoria do Desenvolvimento Motor Afetivo. Nessa teoria ele afirma que as atividades da criança, por ser elementar, é essencialmente caracterizada por um conjunto de gestos com significado filogênico e sobrevivência. Aqui a sociedade é para o homem uma necessidade orgânica, ela determina o seu desenvolvimento e, portanto, a sua inteligência. Antes de aquisição da linguagem, a motricidade é a característica existencial e essencial da criança. Antes mesmo dessa aquisição da linguagem, a motricidade ela é a característica existencial e essencial da criança, desde o nascimento, do momento do nascimento até a vida adulta. A motricidade ela é essencial no desenvolvimento. A motricidade ela apresenta algumas funções e são funções bem específicas. A motricidade encontra lugar especial na teoria de Vallon e nós podemos entender como sendo respostas às suas necessidades básicas e ao estado emocional e relacional de cada ser. Cada criança apresenta um estado emocional e um estado relacional específico e é através das respostas que a motricidade nos traz que nós vamos compreender isso. A criança ela apresenta seu emocional, sua carga emocional através do riso ou do choro logo no início da sua vida. Posteriormente, quando ela já adquirir a linguagem, ela vai poder falar dessas emoções, dessas situações relacionais. Enquanto isso, enquanto ela não tem ainda o domínio da linguagem, ela vai apresentar através do movimento, da sua motricidade. Então a motricidade é simultaneamente e consequentemente a primeira estrutura de relação e correlação com o meio. A criança ela se relaciona com o meio através do movimento, ela consegue dizer que está bem através do movimento ou dizer que não está bem através do movimento. Esse movimento é tanto internamente quanto externamente. Esse movimento tanto com ela mesma como com o outro ou até mesmo com o objeto, né? Primeiramente ela se movimenta, apresenta essa motricidade com o outro, com ela e com o outro, de forma mais próxima. E posteriormente ela apresenta com os objetos, onde ela pega o brinquedo, onde ela pega o objeto, leva à boca e assim por diante. É a primeira forma de expressão emocional do comportamento. A motricidade, ela apresenta uma forma emocional de comportamento. Como que a criança vai estar informando que ela está emocionalmente, né, através do seu comportamento e através do movimento que ela vai apresentando esse comportamento. Pela motricidade, a criança exprime as suas necessidades neurovegetativas de bem-estar e de mal-estar, que contém em si uma dimensão afetiva, interativa e se conduz em uma comunicação somática não verbal. Como que é isso? A criança ela informa com seu movimento, com a sua emocional, como ela está se sentindo. Depois que ela é colocada sobre a mãe ou do lado da mãe, ela se acalma, se torna tranquila e dorme muitas vezes. Porque emocionalmente ela se sente amparada, segura. Quando ela sai da mãe, que sai daquele ambiente quentinho e que já vai para um ambiente frio, ela chora. Quando ela é colocada sobre a mãe, que é a única pessoa que ela conhece de fato. Ali ela conhece os seus movimentos, ela conhece a sua voz, ela conhece o seu calor, ela se acalma, ela relaxa e ela dorme. A motricidade contém uma dimensão psíquica e um deslocamento no espaço de uma totalidade motora, afetiva e cognitiva. Quais são esses deslocamentos? Como isso acontece? Os deslocamentos, eles podem ser passivos ou exógenos.
tem absoluta dependência social e de fatores externos. A simbiose fisiológica é compensada por uma simbiose afetiva e segura. Aqui, aquela questão mais física, mais fisiológica, ela vai ser compensada pelo afeto, pelo aconchego da mãe, pelo abraço, pelo reconhecimento do carinho, da atenção que a mãe dá, daquele momento de prazer que ela sente nos braços da mãe, ali ela se sente segura. A evolução motora é importante para conquistar tanto o mundo exterior quanto o mundo interior. Esse mundo interior, às vezes, se torna até mais difícil de ser conquistado do que mesmo o mundo exterior, né? Mas a criança, ela, dependendo da forma como ela é atendida na sua simbiose física e comportamental, ela é afetiva, ela vai se sentir segura e vai poder, então, desenvolver essa conquista do mundo exterior e do mundo interior. Os deslocamentos ativos ou autógenos, eles são as relações próprias do corpo ao mundo exterior. A integração e produção de posturas e movimentos do corpo no espaço, incluindo a interação com o mundo dos outros e dos objetos. A motricidade incoerente e pouco integrada emerge para uma motricidade mais coerente, produzindo sistemas mais fluentes e adaptados. Então, dentro do deslocamento ativo, as reações são próprias do corpo, né? O corpo vai se inteirando com o mundo exterior. Ela vai criando uma integração e produzindo uma postura do movimento desse corpo no espaço, incluindo as interações com esse meio, com o outro e com os objetos. Os deslocamentos práxicos, eles caracterizam as aquisições dos primeiros hábitos sociais e é o que permitem as funções cognitivas criadoras da aprendizagem psicomotora. A integração sensorial agora se projeta na exploração e no conhecimento do mundo exterior e não no mundo interior e no eu corporal. Essa interação sensorial, ela projeta essa exploração, ela projeta esse conhecimento do mundo exterior, ela projeta esse mundo interior, não esse mundo interior do eu corporal, ela não é mais aquele individualismo, né? Aqui ele já começa a se interrelacionar com o outro. O movimento de relação e de interação afetiva com o mundo exterior, ela passa a ter um contexto social. Então aqui nesse deslocamento práxicos, o que acontece? A criança abandona um pouco o seu egocentrismo, aquele momento mais interior, e passa a ter vivenciar, projetar os seus movimentos, as suas relações de forma mais contextualizada, mais social. Vallon propõe uma série de estágios no desenvolvimento cognitivo. E o desenvolvimento não seria um fenômeno suave, contínuo, se não fosse permeado pelos conflitos internos e externos. Nós só vamos alcançar um desenvolvimento suave, contínuo, se nós passarmos pelos conflitos, se conseguirmos alcançar esses conflitos e superá-los, né? É natural que no desenvolvimento ocorram rupturas, retrocessos, reviravoltas, isso é natural. Os conflitos, mesmo com os resultados, e mesmo que ele nos leve aos estágios anteriores, são fenômenos geradores de evolução. Muitas vezes o conflito nos remota a situações anteriores, a um estágio anterior, mas ele nos evolui, né, como pessoa. Né? A mudança de cada estágio se caracteriza um tipo diferenciado de comportamento. Uma atividade predominante que será substituída no estágio seguinte, além de conferir ao ser humano novas formas de pensamento.
além de conferir essas formas de pensamento, elas também conferem a interação social, a emocional, o direcionar-se, ora para a construção do próprio sujeito, ora para a construção da realidade exterior. Então, essa mudança de estágio, de um estágio para o outro, não quer dizer que um já está totalmente concluído e que não vai mais retornar ali. Não, ele é uma comunicação, um diálogo entre essas fases, entre essas mudanças de estágio. Em alguns momentos se retoma ao estágio anterior, em alguns momentos avançamos para o próximo estágio. Então, o desenvolvimento humano acontece dessa maneira, né? O estágio impulsivo emocional é o primeiro estágio do desenvolvimento, que acontece logo ao nascer, é no recém-nascido. É um estágio predominantemente afetivo, onde as emoções são o principal instrumento de interação com o meio. A relação com o ambiente desenvolve na criança sentimentos introspectivos e fatores afetivos. Aqui nessa fase, a criança não sabe se comunicar a não ser pelo choro. Nesse momento aqui, a única coisa, o único movimento que você pode compreender como linguagem, como um momento de comunicação com o outro, é o choro. Logo ao nascer, ele chora, informando que está insatisfeito com um ambiente diferente que ele acabou de conhecer. Aos poucos ele vai se familiarizando com aquele ambiente e para de chorar. Então, esse estágio impulsivo emocional, ele é inteiramente afetivo, ele é inteiramente emocional, ele é um instrumento de interação com o meio, pelas emoções, pelo emocional, pelo afeto que a criança vai reconhecer e vai se sentir bem acolhido ou não neste ambiente que ela acaba de conhecer, logo no momento do nascimento. Em seguida vem o estágio tônico-emocional, que vai até os 6 meses de idade, mas vai retornar um pouquinho ainda no estágio anterior. O que nos diz o estágio anterior? Ele nos diz o quê? Que ele é afetivo. Ele é afetivo. E que é no recém-nascido. Esse recém-nascido vai de 0 a 6 meses de idade. Quais são os movimentos que uma criança de 0 a 6 meses de idade costuma fazer? Né? Vamos pensar, lembrar, né? Quais são os movimentos que uma criança de 0 a 6 meses costuma fazer. Uma criança de 0 a 6 meses, ele chora, ele balbucia, abre a boca, ele segura a mão com firmeza, ele tem uma tonicidade, né, que vai de momentos mais enrijecidas, momento mais relaxado, mas o tônus emocional dele, essa tonicidade é que vai informar como ele está se sentindo. Tem momentos, né, por volta dos 3 meses, ele já começa a rolar, a se arrastar e posteriormente a engatinhar. Mas esse engatinhar vem a partir do próximo estágio, que é o estágio tônico-emocional, que vai dos 6 aos 12 meses de idade, onde o movimento como campo funcional ainda não está desenvolvido. A criança não possui perícias motoras. Os movimentos infantis são um tanto quanto desorientados, mas a contínua resposta dos ambientes no movimento infantil permite que a criança passe da desordem gestual às emoções diferenciadas. Nesse período, a criança já tem um certo domínio de alguns movimentos e elas são bem interessantes, né? De observar a criança de 6 meses a 12 anos, elas manipulam o adulto muitas vezes pelo seu choro, pelo seu riso. Eu costumo dizer assim, e a gente perde muito tempo observando como a criança está se desenvolvendo, como é que ela brinca, como é que ela se comunica. Não é perder tempo, é ganhar tempo. Quando você se deixa levar, né, por essas emoções
de estar próximo a uma criança nessa faixa de idade, observando que os movimentos que elas são capazes de fazer, mesmo não tendo domínio disso. Quando você bate palmas e ela vai bater, bate toda desengonçada. Quando você estala a língua e ela não consegue fazer isso ainda, mas que ela já tenta, isso é muito lindo. E as crianças vai mostrando que ela está desenvolvendo de forma satisfatória. Os movimentos infantis são desorientados, mas eles te trazem respostas. Eles trazem respostas de como ele está se sentindo no meio que ele vive. Ele traz respostas de como ele está se sentindo com quem cuida dele. Ele traz resposta de como ele está se sentindo com o outro que brinca com ele, com o adulto que cuida dele. Muitas vezes eu costumo falar nas minhas falas, em alguns lugares onde eu vou falar sobre desenvolvimento, sobre essa fase de 6 meses a 1 ano, é a fase onde a criança a gente precisa observar bem o desenvolvimento dessa criança, como é que ela está se comunicando com você, porque é aqui onde a mãe geralmente volta ao trabalho, acontece uma ruptura ali, né? Ele entra num processo de luto, porque eu costumo até falar isso, né? Buscando um pouco a psicanálise, nós temos 2 sentimentos e um único prazer, né? E o prazer maior do ser humano é o orgasmo. E quando a gente fala no orgasmo, já vem logo, remete lá a questão da sexualidade, mas orgasmo, gente, é o maior prazer que você tem em realizar algo que te deu prazer, que te deu um prazer imenso. Pode ser uma aula maravilhosa que você deu, mas hoje eu tive um orgasmo pedagógico, né? Então a gente pode falar, o orgasmo é o prazer máximo que o ser humano sente. E a criança nessa idade, ela tem esse prazer voltado para a fase oral e o tato, né? Assim, mais a fase oral. Então ele está ali, tudo ele leva à boca, tudo ele, né? A boca dele é o centro do prazer dele naquele momento. E a gente não observa muitas vezes isso, né? E nesse momento também eu costumo falar que é o momento das rupturas. Aqui é onde a mãe para de amamentar, é onde a mãe volta ao trabalho, é onde a idade onde a criança começa a ser cuidada por uma outra pessoa, que não mais a mãe, né, que cuidava dele ali. Então isso para ele é uma morte. Então nós temos sentimento de vida, sentimento de morte. E para ele essa saída da mãe, esse largar o seio materno, é um sentimento de morte. E isso é preciso ser feito com muito cuidado, com muito carinho, dentro desse estágio tônus emocional. Esse tônico emocional, a gente precisa estar entendendo bem isso, para não fazer com que essas crianças venham desenvolver algum tipo de bloqueio ou algum tipo de dano psíquico, emocional, em função dessa ruptura. Tá? Aqui a gente tem que observar essa desorganização, dessa desorientação do movimento das crianças, se ele não evoluiu, se ele não regrediu, então a gente tem que estar atento a isso. A criança já sentava, a mãe parou de amamentar ou a mãe voltou ao trabalho, ela parou de sentar, ela já rolava, arrastava, engatinhava. Como isso está acontecendo depois dessa ruptura? Ela já engatinhava, como isso está acontecendo? Ela continua com os mesmos movimentos? Esses movimentos foram melhorados ou não? Então é um momento da gente estar bem atento, tá? É um momento bem difícil na vida da criança e que é de grandes mudanças. Por isso é preciso estarmos atentos. O estágio sensório-motor, ele acontece aí dos 12 aos 24 meses, né? E dos 3 meses de idade até aproximadamente o 3º ano de vida, a gente já pode estar classificando aí dentro do estágio sensório-motor, porque os movimentos se tornam mais precisos.
É uma fase onde a inteligência predomina e o mundo externo prevalece nos fenômenos cognitivos. Então ele busca o que está externo, o que é lá, o que está fora dele. É a hora de apresentar o brinquedo, de você cantar, de assoviar, de bater palmas, de estalar a língua, de fazer bocejos, de ensinar essa criança, de mostrar para essa criança todos esses movimentos que ela é capaz de fazer. A inteligência nesse período é tradicionalmente particionada. O que é isso? Ela é inteligência e prática. Ele aprende e faz. Canta e bate palma. É um jeito de você estar trabalhando com esse sensório motor. Ele escuta e repete. Né? Você mostra, ele escuta, ele vê e ele repete. Então, ele usa da inteligência e pratica. Põe na prática aquilo que foi ensinado. Aqui é obtido pela interação, esse conhecimento, essa inteligência, essa praticidade, ela é obtida pela interação do objeto com o próprio corpo. Você traz o objeto para a criança, ela toca, ela pega, ela abraça, e ela devolve muitas vezes. Então essa interação com o objeto, onde esse objeto faz parte do seu próprio corpo, é onde a criança demonstra a sua inteligência discursiva. Muitas vezes ela faz uma linguagem que é própria do bebê, que a gente não entende, mas ela está se comunicando, e isso é muito lindo de se ver, né? Adquire pela imitação e pela apropriação a linguagem. A gente consegue compreender o que ele está comunicando por uma linguagem corporal ou por uma linguagem própria de criança, mas que a gente consegue entender o que ela quer passar para a gente. É muito bonita essa fase, é muito interessante. Já por volta chegando nos 20 meses, 24 meses, muitas vezes a gente já consegue compreender palavras, né? Que ele já consegue falar algumas palavras que são compreensíveis dentro da língua materna. Vamos agora para a fase projetiva, que vai dos 2 aos 3 anos de idade. Essa fase é uma fase bem interessante. Eu costumo até falar assim, que a pré-escola, ela inicia aos 3 anos de idade, porque a criança já entra nessa fase, nesse estágio projetivo do pensamento, no estágio projetivo motor. Os pensamentos, é muito comum ele se projetar em atos motores. Aqui, a escola, o professor ou o adulto, ele já pode dizer para a criança, pula, e ele pode até não dar conta de fazer o movimento não dá conta de pular, mas ele já faz o movimento do pulo. Se disser para ele, bate palmas, ele pode até não ter ritmo para bater essa palma, mas ele já consegue bater palmas. Ele já consegue transformar em ação o comando dado. Por isso a criança sai da creche por volta dos 3 anos e já entra na pré-escola, porque ela já é capaz de transformar, de projetar um pensamento, um comando em atos motores. Tá? Surge quando o movimento deixa de se relacionar exclusivamente com a percepção e a manipulação de objetos. Então ele já não necessita inteiramente do objeto para se comunicar. A expressão gestual e oral é caracterizada pelo pensamento como representação das imagens mentais. Então ele já se manifesta pelo gesto, pela oralidade, já consegue falar, dizer o que quer, o que sente. Então nesse aqui a gente já consegue estar bem dentro do que a criança precisa desenvolver, né? Que ele já consegue dizer com as próprias palavras, mesmo que não sejam aquelas palavras corretas como a gente gostaria que ele estaria, mas na linguagem dele
de forma compreensiva para o adulto, né? A atividade projetiva produz representação e se opõe a ela, permitindo que a criança avance em relação ao pensamento presente e imediato. Valão da grande importância no simulacro e a imitação, que considera imprescindível para as novas aprendizagens. Isso é um fator muito importante para Valon. Essa imitação, ele começa aqui a entrar no mundo, nesse momento da imitação, nesse mundo do imitar o outro. Então, se você canta, a criança vai cantar junto, né? Se você bate palmas, ela vai bater palmas. Se você bate o pé, ela vai bater o pé. Então, assim, o movimento que você faz, ela vai imitar. Muitas vezes o pai chega, tira o sapato, ela vai lá e calça o sapato do pai, porque ela quer imitar o que como o pai faz. A mãe chega, ela pega a bolsa da mãe e põe do lado, porque ela vai imitando a mãe. Então, assim, é um momento que ela começa a entrar nesse mundo da imitação, onde as aprendizagens vão acontecer pela imitação, pela repetição do jogo, né? A partir desse estágio, a criança é capaz de dar significado ao símbolo e ao signo. Aí eu costumo falar muito isso, que a partir desse estágio, a criança passa a significar das coisas com a ajuda do corpo. E aí é onde acontece a aprendizagem. Não há aprendizagem sem corpo. Para a criança aprender, é preciso ela usar o próprio corpo. E a partir do estágio projetivo, é que ela vai dar significado às coisas. É que ela vai dar significado com o seu próprio corpo, né? Aquilo que antes era apenas uma simbologia, era apenas um signo para ela. O estágio do personalismo vai aí de 3 aos 4 anos de idade, né? Nesse estágio, dentro do estágio sensório-motor e projetivo, sucede um momento com predominância afetiva sobre o indivíduo. O estágio do personalismo, ele é extremamente afetivo. Esse estágio se estende aproximadamente dos 3 aos 6 anos de idade. A gente põe aqui de 3 a 4, mas ele pode chegar até os 6 anos de idade. Essa é um período um pouquinho mais longo, né, que a criança vai se desenvolvendo aí. E esse período ele é crucial para a formação da personalidade do indivíduo e da autoconsciência também, tá? Onde ele vai formar a sua personalidade, vai formar a sua autoconsciência. Aqui é o período onde a criança começa a entrar naquele mundo saindo do simbolismo, do signo, onde ele passa a repetir o jogo, a imitar o adulto e entrar no mundo do imaginário, no mundo do faz de conta, naquele mundo onde ele vai ter as suas representações, né, para poder se comunicar, para se fazer entender. Então ele entra nesse mundo do faz de conta. Então na escola é interessante que o professor observe esse estágio e trabalhe com a criança dentro desse momento dele, né? Na formação da sua personalidade, na formação da sua autoconsciência, através da contação de história, né? Através das cantigas de repetição, as cantigas de lenga-lenga, as histórias de lenga-lenga, onde ele possa repetir o jogo várias vezes até que ele adquira segurança suficiente para se firmar na sua personalidade e na sua autoconsciência. Uma consequência do caráter autoafirmativo desse estágio é a crise negativista. A criança opõe-se sistematicamente ao adulto. Por outro lado, também se verifica uma fase de imitação motora e social. Tá? Então, aqui a criança, nessa fase, ela começa a fase do não faço, do não quero, do não tenho, onde você pergunta, já fez o dever de casa? Já fiz. Não é que ela esteja mentindo, ela está se opondo ao adulto. Tá? Ela se opõe ao adulto. É o momento dela estar vivendo o mundo do imaginário, o mundo do faz de conta, o mundo onde a criatividade está aflorando e ela quer viver esse mundo, esse momento dela, né? Então ela começa a se opor de forma sistemática ao adulto. E aí às vezes a gente fala que a criança está com birra,
né? Tem, claro que tem as birras, né? Mas temos que saber separar essa questão da birra, né, com o período de vida que ela está vivendo. Então aqui a criança vai verificar que a imitação motora vai levar a ter um convívio social melhor. Então ela vai vivenciar isso. Tá? É um estágio muito interessante. Vai aí dos 3 a aproximadamente 6 anos de idade. E aí é um período que ela está lá na pré-escola, onde o professor precisa trabalhar com a musicalidade, precisa trabalhar com os jogos psicomotores, com as atividades psicomotoras de amplitude, né, com as atividades psicomotoras de coordenação motora fina, é onde ele precisa estar bem envolvido nessa questão do teatro, da representação, né, da repetição do jogo, as cantigas de lenga-lenga. Nós temos várias cantigas lindas que as crianças gostam e que vai fazer com que elas se desenvolvam e tenham mais confiança. O estágio categorial, ele vai aí dos 6 aos 11 anos de idade, né? Isso segundo o Vallon. Né? Esse estágio de personalismo é sucedido por um período de acentuada predominância da inteligência sobre as emoções. Então nós saímos do estágio do personalismo, né, e entramos então nesse estágio, né, categorial, onde a inteligência se sobrepõe às emoções, onde a criança já começa a controlar um pouco as suas emoções, já não tem mais aquela birra, não tem mais aquela questão de querer de manipular o adulto para conseguir as coisas que ele deseja, né? Então aqui a criança já passa a ter uma predominância da inteligência sobre as emoções. Nesse estágio, a criança começa a desenvolver as capacidades de memória e de atenção voluntária. E aqui é onde a gente começa a trabalhar com jogos que façam com que ela desenvolva bem a sua memória, com a sua atenção em determinados pontos, né? Então, a atenção concentrada, a atenção voluntária é necessário, faz parte das funções psicológicas superiores, faz parte das funções executivas que nós precisamos trabalhar muito bem nas nossas crianças, para que elas desenvolvam e aprendam de forma tranquila. Então, se nós não trabalharmos bem esse estágio, a criança pode apresentar uma defasagem na formação das funções executivas e nas funções psicológicas superiores. Então, a gente precisa entender isso, tá? Nesse estágio, a criança começa a desenvolver essa capacidade da memória e da atenção voluntária. Ela vai prender a sua atenção porque ela quer prender a atenção, porque voluntariamente ela escolhe prender a atenção, e não mais porque alguém forçou ela a isso, ou levou ela a isso, né? Mas ela faz isso voluntariamente. Esse estágio geralmente manifesta-se entre os 6 e 11 anos de idade. Não quer dizer que esteja engessado, que seja exatamente dentro desse período. Ele pode ser um pouquinho antes, como pode ir até os 12, 13 anos de idade. Dentro do que é padrão, é entre os 6 e 11 anos de idade. Se formam as categorias mentais aqui nesse período, né? Os conceitos abstratos, que abarcam vários conceitos concretos sem se prender a nenhum deles. Ele aqui começa a sair do concreto e entrar um pouco mais na abstração, principalmente depois dos 10 anos. 9, 10 anos, a gente já começa a sair um pouco do concreto. Até os 7 anos, 8 anos, a criança ainda está muito presa ao concreto. Ela só vai desenvolver bem se ela estiver estiver tocando, pegando, sentindo, usando os seus sentidos concretamente para executar a ação que ela tem que executar. A partir do estágio categorial, ela passa a desenvolver isso de forma mais abstrata. Ela já vai deixando um pouco o concreto, não totalmente, mas já vai deixando esse concreto um pouco mais, né? Nesse estágio, o poder de abstração da criança é consideravelmente ampliado, né? E provavelmente, por isso mesmo, é que o estágio do raciocínio simbólico se consolida como ferramenta cognitiva, né? Então aqui
a criança vai consolidando esse raciocínio simbólico, né? Ele vai consolidando isso de forma cognitiva, né? Como ferramenta cognitiva. Ele aprende de fato ali, né? Ele compreende isso. O estágio da adolescência vai a partir dos 11 anos, né? Então, dos 11 anos até, né, 16, 17, 18 anos, ainda nós passamos pela fase da adolescência. E a criança começa a passar pelas transformações físicas. Nesse estágio aqui é um estágio bem complicado, porque é nesse momento aqui que a criança, ela não é mais criança, mas também ela não é um adulto. Ela está com o seu corpo em transformação física, mas também em transformação interna, né? Seus hormônios, tudo está se transformando nela, né? As questões psicológicas estão tudo se transformando. É um estágio caracterizadamente afetivo, onde passa por uma série de conflitos internos e externos que precisam serem observados. Vamos entender isso. O jovenzinho, ele não é mais uma criança, mas ele ainda não é um adulto. E ele chega em casa e pede para o pai: pai, me dá a chave do carro, deixa eu dar uma volta. E você é uma criança, você não pode dirigir. Ele dá um chute na porta com raiva, o pai diz: poxa, cara, você é um homem fazendo um negócio desse? Então ele vai entrar em conflito. Ele diz: eu sou criança ou sou adulto? Ele começa a pensar isso, e isso vai gerando certos conflitos dentro dele, de forma que muitas vezes ele extravasa isso de forma violenta ou de forma introspectiva, se tornando cada dia mais introspectivo, ou muitas vezes de forma exacerbada na comunicação ou saindo de casa ou fazendo alguma coisa que venha a dar problemas dentro da família em situação disso. Então, nessa fase é uma fase muito interessante e a gente precisa estar muito atento, porque é uma fase extremamente afetiva, é uma fase extremamente emocional, onde a gente precisa estar atento a todas as necessidades. O grande marco desse estágio são as buscas da autoafirmação, do desenvolvimento da sua sexualidade. Aqui é onde ele vai se definir o que é que ele quer, o que é que ele vai fazer com relação ao que ele é de fato, quem eu sou de fato, a formação do seu caráter, a formação da sua personalidade, a afirmação da sua personalidade, que já vem sendo formada desde os outros estágios, mas aqui é uma afirmação da sua personalidade, a formação do seu caráter e do seu desenvolvimento sexual. Os estágios do desenvolvimento não se encerram com a adolescência. O processo de aprendizagem sempre implica na passagem por um novo estágio. O indivíduo antes, né, em relação ao outro, apresenta algumas imperícias, sofre manifestações, manifestações essas muitas vezes afetivas, que levarão a um processo de adaptação. O resultado será a aquisição de perícias pelo indivíduo. O processo dialético do desenvolvimento jamais se encerra. Aqui ele continua se desenvolvendo, nós continuamos nos desenvolvendo. Até hoje nós estamos em processo de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento afetivo, desenvolvimento emocional, desenvolvimento físico. Nós ainda estamos nesse processo, claro que de uma forma mais lenta, claro que de uma forma diferente do que é na formação da criança do nascimento aos 11, 12 anos de idade, né? Dentro da adolescência, a partir dos 11 anos até os 18 anos. Então, nós ainda estamos dentro do estágio, né, dentro desse estágio de formação ainda da nossa questão afetiva, da nossa questão emocional, das nossas autoafirmações, né, do nosso desenvolvimento. Então, ele não se encerra, esse processo dialético de desenvolvimento não se encerra aos 11 anos de idade ou com a adolescência. Tá? Então, isso foi o que eu trouxe para vocês hoje com relação aos estágios de desenvolvimento. Daí a teoria
motor afetiva de Vallon, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre esse desenvolvimento humano.